Minas S.A. Temporada Mercados. Oferecimento Gerdau, brasileira de nascimento e mineira de coração. E Sistema Fê Comércio MG. Sesc, Senac e sindicatos empresariais. Juntos por quem faz acontecer. Olá, tudo bem? Hoje eu recebo Márcio de Lima Leite, presidente da Anfávia, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. A Anfávia nasceu em 1956 e agora nós temos no Brasil um ambiente que vive o maior momento de investimentos do setor. São 180 bilhões de reais. Bom, a gente vai falar muito sobre mercado, sobre a vida do Márcio, e eu quero te agradecer muito por estar aqui no Tempo. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, Elise? Prazer enorme estar aqui com você, viu? Que Referência bom. para todos nós. Muito obrigada. Você também, viu? Uma grande referência. Eu queria que você começasse um pouco, Márcio, falando sobre a sua vida, né, até você chegar à presidência da Anfávia. Como é que foi essa jornada? Foi muito árdua? Olha, mas aí você está me deixando num campo que eu adoro falar. Bom, a minha vida começou... Meu pai faleceu, eu tinha 6 anos de idade. Começa por aí. Numa fábrica, ele tinha um sítio ao lado da fábrica da Fiat, em Betim. Na época não existia a fábrica da Fiat. E ele olhava e falava assim, olha, tá vendo aquela luz ali? Ali vai ser o grande sucesso. E não tinha nada, tinha um sítio, a gente morava numa casinha nesse sítio de final de semana. E eu acompanhei o processo e sempre fui um apaixonado com o setor automotivo. E vi uma fábrica nascer e o que uma transformação de uma fábrica e de dar oportunidade para as pessoas. Então eu comecei a minha carreira, na época a minha mãe, ela ficou viúva muito nova, com 4 crianças cedo, e foi estudar, fez direito, teve uma carreira muito bem sucedida, e colocou a gente para ter muito essa formação. Você era o mais novo, mais velho, velho, era mais do novo, meio? O caçula. Gente. E aí sempre tive muito apoio nisso e um olhar muito do que a indústria automobilística ela consegue permear na vida das pessoas. Então, os fornecedores e a fábrica de Betim, e é óbvio, eu falo com propriedade porque é a que eu conheço de perto, mas isso aconteceu no Brasil de uma forma geral, Paraná, todos os lugares tiveram uma história parecida com essa. Eu minha formação em ciências contábeis, direito, estudei na PUC e sempre com um olhar para a indústria automobilística. Comecei muito cedo na Fiat, com 20 e poucos anos de idade, e por lá enveredei meu caminho até chegar à Anfávia, que não estava nos meus planos, ser presidente da Anfávia. Quando comecei foi algo inesperado e hoje eu só tenho a agradecer pelo momento, pela experiência e por tudo que está acontecendo no setor automotivo. Você viu... Ano passado foi um ano mágico para todos nós, Helena. Foi, não é? Assim, números que foram surpreendentes até, não é, para o setor, não é? E desafiadores agora para manter em cima dessa base tão alta, não é, Márcio? E principalmente a gente não pode perder essa oportunidade, né? A gente sempre fala que o Brasil muitas vezes não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. Nós não podemos deixar isso acontecer. O Brasil cresceu em termos de emplacamento 14%, produção a gente cresceu 10% no ano passado, esse ano a gente já está crescendo 15%, e o mundo muito menos. A gente pega o mundo, cresceu 2%. Pegar os principais países do mundo, o Brasil 14%, é uma diferença muito grande. Então o Brasil ele tem um crescimento ainda um longo caminho para trilhar com bastante conforto, bastante segurança em relação aos números. Nós vamos ter um 2025 também com crescimento, aí a gente estima 6%, mas esse número pode surpreender positivamente. É claro que temos desafios, mas esse número pode surpreender. Agora, o seu trabalho, quer dizer, você já está há quase 3 anos na Anfávia, né? É uma associação que representa as indústrias do setor automotivo
e de veículos leves, né, carros, caminhões, ônibus, máquinas agrícolas, máquinas de construção. Quer dizer, é um leque, um portfólio imenso de indústrias, né, com presença em vários estados brasileiros. Como é que tem sido essa atuação sua, assim, numa entidade que ela é o ponto entre o setor e governo e mercado, né? É um desafio grande, não é? Ele primeiro, de onde que nasce a posse dessa atual diretoria? Pela primeira vez em toda a história do setor, nós fizemos a posse em Brasília. Então a gente estava saindo da pandemia, foi feita uma posse para mais de 500 pessoas, o Congresso estava em peso, o governo. Qual que era a mensagem que estava por trás disso? Não era uma posse como a gente estava habituado a fazer em Monte Líbano, que era legal, mas em outro contexto. A gente queria dizer o seguinte: a gente quer a indústria em Brasília. A gente quer apresentar a indústria para as autoridades. Havia um desconhecimento, e ainda há, muito grande. Um desconhecimento e um descolamento entre as pessoas que fazem políticas públicas e a indústria, o real conhecimento. E no momento que a gente passa por transição tecnológica, quem está pensando a política pública tem que conhecer a indústria. Ele tem que saber o que é um carro híbrido, o que é um carro elétrico, um híbrido plug-in, o que isso representa nos fornecedores, nos empregos. Então nós fizemos essa posse e colocamos uma sede da Anfávia em Brasília. Que é no centro de decisão de tudo, né, do país. De tudo. Então foi muito bem sucedido esse movimento, não foi um movimento do Márcio Lima, a Anfávia estava imbuída nisso. Tanto é que as fabricantes, os outros fabricantes, também fizeram estruturas em Brasília, coisa que eles não tinham, principalmente na época da pandemia. Houve um esvaziamento. Todo mundo em home office, né? E depois eles voltaram para Brasília com muito mais força. Sim. E aí tem um pecado, que qual é o histórico? Bom, Mensalão, Lava Jato, muitas pessoas se distanciaram de Brasília, muitas empresas, por tudo que aconteceu. Só que nós não podemos nos esconder. Ou seja, nós temos uma vida pautada pela ética, pelo respeito, por gerar empregos, e nós temos que ir para a guerra. E ainda mais numa indústria, né, Márcio, que ela é enorme, tem cadeias longas de produção, né? Você estava falando, cada um emprego na indústria automotiva são gerados 9 empregos indiretos, quer dizer, o setor emprega 1.300.000 pessoas. Não dá para simplesmente fechar o olho para essa geração de renda toda no país, né? Arrecadação, né? Então, como fazer esse elo, né, para o governo entender a real importância do setor automotivo? Primeiro, uma relação de confiança que a gente tem com o governo, e proximidade, né? A gente não tem agenda para pedir, sabe, Elenise? Eu acho que esse talvez seja um dos maiores problemas que historicamente o setor privado é visto. Eu me lembro de uma reunião que eu tive em Brasília, logo que eu assumi a presidência da Anfávia, que foi uma reunião muito importante. Essa reunião eu apresentei os desafios, o que estava acontecendo. E ao final da reunião o ministro falou comigo: tá, mas e aí? E aí, o que eu faço? Eu entendi naquela mensagem muito claro que na próxima reunião que eu tivesse, eu tinha que levar a sugestão, a proposta, e depois falar do problema. E nós começamos a fazer isso, nós encomendamos para várias instituições internacionais estudos sobre solução. Então tem o problema, a gente leva o problema com a solução. Falou, essa daqui é uma solução que nós entendemos que parte disso pode ser aproveitado. É uma sugestão. É uma sugestão. Aqui tem dados, tem comparação com outros países, tem legislação de outros países, modelos que deram certo, que deram errado, mas houve um diálogo e essa construção foi muito apreciada. Tanto é que, na sequência, a Anfávia foi convidada a fazer parte
do famoso conselhão do Lula, da presidência da República. Nós temos participação ativa na CNI, coisa que a gente até então não tinha tanto. A Anfávia funcionava, tinha, mas era um pouco mais isolada. Procuramos estar muito próximo de Fiesp, Firjan, Fieng, todas as confederações de uma forma geral, as federações. Eu sinto que no programa Mover também vocês tiveram um protagonismo enorme, né? Muito grande, junto com as universidades. A solução, né? De ter os parâmetros, de o governo regulamentar aquilo a tempo, né? Para poder o setor sentir uma previsibilidade, um ambiente de negócios bom para poder investir tudo isso aí que tem previsto para os próximos anos, né? 180 bilhões de reais, né? Esse volume, ele é para o próximo ciclo de investimento aí de 5 anos? Como é que é? Como é que está delineado esse investimento, Márcio? São 5 anos. Em algum momento, algum investimento intercala com outro, mas essa é a análise nossa para 5 anos de investimentos. Esse número vai aumentar, né? Não vai ficar... Vai. Por quê? A Anfávia tem recebido, primeiro, várias empresas chegando ao Brasil, então que não está nessa conta, e eles querendo saber como funciona, entender o ambiente regulatório. Então, essas empresas são fábricas também de veículos ou autopeças, ou fornecedores? Os dois. Olha, os dois. Que interessante. Então, o Brasil tem um mercado muito grande. Incrível o mercado aqui, né? A mobilidade no Brasil, a taxa de veículos por habitante ainda é muito baixa. Um veículo para cada 4, 5 pessoas. Exatamente, é muito pouco. É muita coisa ainda para crescer aqui. É muita coisa. Transporte público, né? Nós estamos falando de transporte público. Vamos pegar máquinas autopropulsadas. O programa PAC é mais de 1 trilhão de investimento. E tem acontecido. A gente pode questionar de uma forma ou de outra, isso aqui não é o ideal, poderia ser assim, assado, mas são programas que têm acontecido. O setor do agropecuário também é pujante, não é? Nós vamos bater recorde esse ano de produção de grãos. A representatividade no PIB, salvando a lavoura, né? Então, assim, também tem um crescimento enorme em máquinas agrícolas. Né? O ano passado não foi bom, máquinas agrícolas. Esse ano está um pouco ainda em ritmo lento. Construção cresceu muito. A construção teve um grande crescimento, muito em função dessas obras, das licitações, do que está acontecendo aí no PAC. Mas máquinas agrícolas, infelizmente, a taxa de juros ainda é um grande dificultador para esse setor dar uma alavancada. Vamos esperar aí, né, essa queda na taxa de juros, né? Mas me conta, Márcio, mas dá para você adiantar assim algumas empresas que estão vindo, de quais países que elas vão instalar fábricas aqui no Brasil, e principalmente em quais regiões assim que estão no radar? Nós temos um NDA com essas empresas, então a gente não pode falar realmente o nome das empresas e nem o país, porque a gente acaba por aí eliminação. Entrega, né? Mas existe, sim, principalmente asiáticos chegando muitos, porque quando você constrói barreiras, e os Estados Unidos têm feito, e outros países também, o Brasil é um país amigável. O Brasil ele tem um ótimo relacionamento, seja com a China, com os Estados Unidos, com a Europa, haja vista aí o acordo Mercosul, União Europeia. Então o Brasil tem uma grande oportunidade. E por mais que o cenário seja desafiador, o Brasil não pode perder essa oportunidade. No meio dessa confusão, nós vamos sofrer pressão, principalmente das importações. Sim. Mas também o Brasil tem a oportunidade de alavancar para as exportações. Você disse aí essa pressão das importações, né? Você estava fazendo um histórico, né? Antes, carro elétrico não tinha nenhum imposto, né? Era 0. Depois passou para 18 e agora o setor, vocês já estão pedindo um imposto aí de 35%. Não somente o setor automotivo, mas também do aço. Eu conversei essa semana com o CEO da Gerdau, Gustavo Werneck, ele falou que o ideal seria um imposto de 35%, seria um ambiente, né, mais saudável. O que o governo acha? Você já conversou com representantes do governo sobre isso? Qual que é o caminho? Você tocou num ponto muito importante. Por quê? A tarifa de importação de um carro a combustão é 35%. Já é. Também era do carro elétrico.
Há 5 anos houve uma redução a zero para carro elétrico e a 4% para carro híbrido. Então, isso era para quê? Era para você despertar e ter um estímulo à chegada dessas tecnologias no Brasil. Bem pensado. Mas isso era para um momento específico, para dar aquela estimulada. Uhum. O que aconteceu é que isso permaneceu. E isso veio, tem 5 anos com essas alíquotas, e logo quando começou a acontecer um volume muito grande de importação, eu estive com o presidente Lula, com o presidente Alckmin, também falamos isso muito no Congresso, que isso estava criando um desbalanceamento na indústria, na produção. Uhum. Isso foi muito bem recebido. E houve a recomposição da tarifa, que era zero, para 35%. Mas ela houve de fase escalonada, de forma que a gente vai chegar em 2026 com a alíquota de 35%. Nossa. Então chegou a 18%. Ano que vem, agora em julho, já sobe um pouquinho mais para 25%, e a gente chega em 35% em 2026. Mas será Isso que não é um ajuda. momento, não, já de antecipar essa alíquota diante É o que nós do que estamos está pedindo. acontecendo com Por que os que é o Estados momento? Unidos? É porque todo esse movimento, nós não estamos pedindo sobretaxa, isso é muito importante. Estados Unidos e Europa estão aplicando sobretaxa, o Brasil não. O que nós estamos pedindo é a recomposição da tarifa que havia sido zerada. Do que já era antes. O que já era. Era O 35%. que nós estamos pedindo é que volte aquela alíquota original. Uhum. Então, isso, eu estive na semana passada com o presidente Alckmin, com o ministro Haddad, também conversando ali com os corredores e pedindo que acelerasse todo esse processo. Por quê? Porque a produção nossa está ficando comprometida. No ano passado nós tivemos um crescimento, a produção cresceu um pouquinho. Não, Esse ano a mesma coisa. E me chamou a atenção um número que o Brasil deixou de arrecadar 6 bilhões de reais com essa importação. $1 bilhão, 6 bilhões de reais. É isso mesmo, É Márcio? isso mesmo. E nós estamos, nesse momento, falando de um ajuste fiscal, de déficit, com a geração de empregos. Nós precisamos gerar empregos. E nós estamos importando porque houve, Helenice, um movimento de antecipação das importações. Existem hoje cerca de 60 mil veículos elétricos em estoques nos portos. Para aproveitar essa alíquota. E isso cria o quê? Isso cria condições comerciais não compatíveis, né? Até pouco tempo atrás desiguais. A gente tinha carro 2023 para ser vendido zero. E você acaba gerando uma pressão que não é uma pressão correta. Porque você está gerando emprego, você está investindo em pesquisa e desenvolvimento, o outro traz uma importação com alíquota baixa, muitos trouxeram com alíquota zero, que ainda se valeram da alíquota anterior, com subsídios nos países de origem e em outras... Custo de produção bem menor que o nosso, isso não é dumping, não? O processo de dumping, ele não é tão simples, mas o processo de dumping ele ocorre muito quando você tem vendas abaixo do preço de custo de produção ou que você tenha preços diferentes quando comparados aos mercados, né, onde aquele fabricante atua. A União Europeia entrou com um processo que é de subsídios. É muito parecido com dumping, mas um processo de subsídio. E nessa avaliação, os principais fabricantes chineses foram condenados. Então, o que a Anfávia está fazendo? Nós queremos entender esse processo. Então, não é uma questão que a Anfávia irá entrar com o processo antidumping. A Anfávia estava acompanhando a investigação e está acompanhando ainda hoje os detalhes do julgamento na União Europeia que acabou sendo motivo de condenação desses fabricantes. Então, ou seja, já existe um precedente. Um precedente exatamente nas mesmas condições. Então, nós estamos atentos a todos esses movimentos e para analisar se há ou se não há
prática de dumping no Brasil. Mas aí, Márcio, você estuda, então, entrar com essa ação antidumping ou ainda está colhendo mais elementos para ter essa decisão? Quem que entra com o pedido, na verdade, é o governo brasileiro. Uhum. Quem que deve mover qualquer investigação é o governo brasileiro, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. O que a Anfávia tem feito é colaborar com todos os processos, em todos eles, todas as políticas públicas. Eu te falei da descarbonização, nós contratamos estudos, e nesse processo também não é diferente. A gente está estudando para ver se tem ou se não tem prática anticompetitiva, anticoncorrencial. Até o momento desse estudo, vocês já chegaram a alguma prévia? Assim? Ainda né? não temos, ainda não temos. Isso demora quanto tempo ainda? Não, eu acredito que uma análise preliminar do estudo deva sair nesse semestre, mas não sei a data ainda. Mas aí é o governo federal que tem que apresentar essa Ele vai analisar e vai entender queixa, se né? tem ou se não tem razões para apresentar de pleitear medidas de compensação. Agora, quanto à antecipação da volta do imposto de importação a 35%, em vez de ser 2026, ser agora ainda em 2025, você acha que tem grandes chances do governo já voltar com essa taxação? Esse semestre ainda ou não? Não dá para cravar assim uma Acho que dá, sim. Vai voltar esse semestre, pelo menos é o que a gente tem visto. Geral, o que aconteceu nesse período? Quando a gente fala, peraí, então você está mudando a previsibilidade, já que era em 2026, você está trazendo para agora. Não. Houve mudança de cenário. Estados Unidos elevará a alíquota para 100%. O carro elétrico hoje paga 100% nos Estados Unidos. A Europa, até 48%. O Canadá, 100%, a Índia, 100%. Então, os países se protegeram. Quando os países elevaram, não é recomposição de tarifa, eles criaram uma sobretaxa. O que está acontecendo? O Brasil passou a ser destino favorito dessas... Virou alvo. Então, o Brasil tem que dar uma resposta, porque se não der uma resposta, são os nossos empregos que estão em jogo. Aí é tudo, né? Porque até no aço, né? Você falou 12 dias do aço do Brasil, 12 dias do aço é um ano, né? Do que o Brasil produz são 12 dias do aço na China, não é? Quer dizer... há pouco tempo nós produzimos mais aço do que a China. Pois é, né? Era década de 70, né? Era uma outra situação, né? Então, aí vai ficando inviável nos empregos, em tudo, né? Fornecedores, então é uma coisa que vai ter que ser já imediato. Os investimentos, né? Nós fabricantes de veículos, nós temos uma preocupação muito grande com os nossos fornecedores. Nós não podemos errar a mão, e quando nós erramos a mão, nós pagamos caro por essas escolhas. Vários países perderam a força das suas indústrias e a força dos fornecedores. Vou te dar um exemplo. Quando se muda a tecnologia, os desafios são muito maiores. Aconteceu isso com a transmissão automática. Nós tínhamos a transmissão manual, o Brasil tinha grandes fornecedores de câmbio, e quando veio a tecnologia da transmissão automática, o Brasil não conseguiu acompanhar e nós nos tornamos reféns das importações. E até hoje o Brasil é o 8º produtor de veículos no mundo. E nós importamos câmbio automático. Nossa. Nós não temos não tem a tecnologia nacionalizada aqui? Tem a tecnologia, mas nós não conseguimos viabilizar a produção local. Então, quando se muda uma tecnologia, corre-se o risco de um grande impacto nos fornecedores. Por quê? Você deixa de comprar dos fornecedores locais e passa a importar. Você pega em Minas Gerais, hoje nós temos um raio aqui próximo onde nós estamos, algo em torno de 1.000 fabricantes, 1.000 empresas. Num raio até de 180 quilômetros, mais ou menos, né? Quantas empresas dessas podem ser afetadas por uma tecnologia caso a gente não consiga fazer uma transição energética privilegiando os nossos fornecedores? Então tem que ser uma política
que tem essa equação bem feita. Isso acontece em São Paulo, no Rio de Janeiro, em todo lugar. Em todo lugar que tem indústria, né? E até mesmo para se evitar a migração desses investimentos, né? Que corre-se o risco, né? Eu lembro que final de 2023, quando ainda não estava aprovado o Mover, você falou que tinha esse risco, né? Que eram bilhões, né? Mais de 100 bilhões, como está acontecendo agora, que tem que ter um rumo, né? Para que se mantenha esse ambiente de negócios. Porque os investimentos nós estamos fazendo é o maior ciclo de investimentos da história do setor automotivo, mas nós estamos fazendo esses investimentos trabalhando com a recomposição de tarifa, trabalhando com o mercado em crescimento. Então nós temos que acompanhar tudo isso e o governo tem que estar atento a isso para que não haja um desequilíbrio. No ano passado nós importamos 467 mil veículos. É maior do que o mercado da Argentina. E, ao mesmo tempo, a gente tem um mercado nacional que está bom, não é? A inadimplência caiu, a venda financiada aumentou, né? Emplacamentos também. Você falou também do volume, 14 milhões e 200 mil veículos, né? Emplacados, né? Isso aí. Não é entre usados e novos, né? Claro. Para nós, se o veículo é novo ou usado, é um problema secundário. O mais importante é que esses automóveis estejam sendo objeto de... Aquele que tem um carro mais velhinho, comprou um carro um pouco mais novo, comprou um carro um pouco mais novo, comprou o zero, ele vai comprar o zero. Nós vendemos no Brasil, no ano passado, 14 milhões e 200 mil veículos. É o maior número da história do país. Então, isso é um dado importantíssimo. Crescimento de 14,1% é um dado importantíssimo. Nós estamos com emplacamento, a média diária de emplacamento muito boa. Começamos 2025 também com crescimento. Janeiro cresceu 6% em relação ao ano passado. Essa taxa Selic em alta, que todo mundo está esperando, que pode até chegar a 15%, ela pode tirar o fôlego do consumidor que quer, esse ano, comprar um veículo? Pode. O nosso setor, ele depende muito do crédito. Mas eu não acredito, nós não acreditamos que isso irá acontecer neste ano de 2025. Juros é complexo, né? Se a gente não tiver uma sinalização e não tiver uma política para que esses juros, essa curva se inverta, ela acaba tendo impacto, sim, nas nossas vendas. Quando você mostra aquele histórico de vendas de veículos, né, Márcio? Plug-in, o híbrido plug-in, o híbrido, né, que tem ali o etanol e aí a combustão toda. O que a gente pode esperar assim, dessas tecnologias trabalhando entre elas, né? Vai ter mercado para todo mundo? Vai ter. O Brasil, primeiro, quando a gente fala, me perguntam muito sobre o elétrico no Brasil. O Brasil não é elétrico, é eclético. Nós vamos ter todas as tecnologias no Brasil. Nós vamos chegar em 2035 com mais ou menos 50% das nossas vendas de veículos eletrificados. Quais são esses veículos eletrificados? Nós vamos ter o híbrido plug-in, que é aquele híbrido na tomada, mas principalmente o híbrido convencional, que é o que nós chamamos. É aquele híbrido que tem um motor a combustão e uma boa bateria. Essas duas fontes de energia, elas convivem e elas não requerem um investimento muito grande em infraestrutura. Então vai ser o maior volume de vendas no país e o etanol, sem dúvida, vai ser o grande apoio nessa descarbonização. Ele continua com o etanol, com o protagonismo que sempre teve aqui no Brasil, com toda essa infraestrutura, né, os postos de combustíveis todos, né, capilaridade, ele vai continuar com essa posição de destaque? Ela aumenta. Pelos próximos anos ele aumenta. Porque o etanol, primeiro, há uma política de estímulo ao uso do etanol. Ela começa com uma política, inclusive, de conscientização, porque muitas vezes os jovens, eles não sabem que ao abastecer, fazendo a opção pelo etanol, você está fazendo a opção por
um ambiente mais sustentável. Energia limpa, né? Energia limpa. Então, tem sequestro de CO2 lá na cana, né? Na é muito plantação, grande. né? Hoje, um garoto ele paga mais caro em uma roupa que é ecologicamente correta, ambientalmente correta, e muitas vezes isso não chegou no nosso setor. A turma ainda não sabe disso. Então, há uma grande mobilização, conversamos muito com o ministro Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, conversamos muito em Brasília sobre a necessidade dessa política de conscientização e aumento do consumo do etanol na bomba. Isso é em prejuízo ao veículo elétrico de hipótese alguma. O carro elétrico ele tem uma contribuição gigante na descarbonização. É uma tecnologia nova, deve ser usada, deve ser abusada, mas ele, em decorrência da nossa infraestrutura e por não ter uma política fiscal como teve os Estados Unidos, que foi de investimento, eles gastaram 50 bilhões de dólares para estimular o carro elétrico. Quer dizer, nós não temos condições de fazer isso. Então, como nós temos o etanol... Já tem o etanol. Já tem o etanol, que responde muito bem à questão da descarbonização, ele tende a crescer nos próximos anos. Uhum. Isso é bom, né? Claro que um período de transição, pode ser que lá na frente tenha-se uma outra tecnologia. Vocês trabalham assim para estimular esse consumo do etanol, fazer uma campanha nacional, seja com o governo, sejam as empresas montadoras, né, as indústrias, as fábricas, né, como vocês gostam de falar agora, tem assim alguma estratégia para mostrar essa energia limpa, que a gente já tem essa energia limpa aqui? É mais do que essa ideia, é um compromisso, porque todos os fabricantes eles têm que apresentar os seus planos e metas de descarbonização, todos eles. E o uso do etanol, ele é talvez a forma mais econômica e pronta de se fazer essa entrega do projeto de descarbonização. Então existe sim, existe um trabalho muito grande em andamento e uma força muito grande e uma comunhão de interesses. O governo quer, a indústria automobilística quer, as locadoras querem, todos querem que uma resposta para a descarbonização. E o etanol é o nosso principal aliado em massa, em volume. Márcio, renovação de frota, como é que está, hein, essa campanha? Eu lembro que no Rota 2030 tinha, não é, uma grande aposta nisso, né, mover. Como é que está essa campanha? Porque o carro velho, aí, com mais de 10 anos de uso, ele já está poluindo muito mais, não é, o meio ambiente. E no momento que a gente está aí discutindo COP30 aqui no Brasil, todo esse programa com todos esses tópicos aí, não é, em busca dessa energia limpa, o que a gente vê aqui, né, no Brasil, nessa situação? Ainda é preocupante? Não dá para enxugar gelo. Hoje, muitas vezes, a gente está enxugando gelo. Por quê? A gente cobra da indústria automobilística, o que é correto, tem que cobrar mesmo, para oferecer produtos com altíssima eficiência em termos de descarbonização. Só que essas tecnologias custam caro. Então elas vão aumentando o preço do automóvel. Tem que ter um investimento altíssimo, né? E isso resulta em quê? No preço maior do carro para o consumidor. A gente vê a fábrica aí gastando 2 bilhões para fazer um carro do zero. Sem dúvida. Todo, né, já esses voltado para essa... investimentos de 180 bi, boa parte dele é para descarbonização. Agora, isso é correto? É correto. Isso é uma questão de ética, de responsabilidade, não tem a menor dúvida disso. Agora, fechar os olhos para a frota circulante não é ético, não é correto. Hoje, um carro usado, ele emite, em média, 23 vezes mais do que um carro novo. Nossa, é muita coisa. Então, a gente fala de descarbonização pensando apenas nos carros que são vendidos. Nós vendemos por ano 2.600.000 veículos. A frota circulante é de 43 milhões. Então nós precisamos acelerar o processo de renovação da frota. Nós precisamos acelerar a inspeção técnica veicular, que faz parte desse processo. A reciclabilidade. O que é colocado nas ruas tem que voltar. Nós não podemos continuar dependendo apenas da extração mineral.
Nós temos que reciclar esses carros. Nos pátios do Detran, são 2 Sucata milhões metálica. de veículos parados nos pátios do Detran. Que isso. Então tem que acelerar esse processo de reciclabilidade e de renovação da Um frota. estímulo para a compra, para renovar essa frota, né? Sem dúvida, Não, sem não dúvida. teria uma saída mais rápida, não? Ele faz dessa parte do substituição? Mover, ele faz parte do programa, ele ainda é parte. E os fabricantes, nós fabricantes, todos nós temos uma estratégia para isso. Por quê? Porque nós somos medidos também por isso dentro do programa Mover. Uhum. Então nós estamos trabalhando com isso, o governo também precisa acelerar uma política mais firme em termos de inspeção técnica veicular, os estados, porque não é o governo federal, é o governo federal e Aí, também os estados. Cada estado tem a sua legislação, não? Exatamente. E acelerar. Há 2 anos foi feito um programa muito legal, que foi de renovação da frota de veículos pesados. Uhum. Esse vai sair primeiro, mas infelizmente ele acabou tendo um recurso limitado e não conseguiu dar continuidade. Mas vai acontecer. Sim. Me conta uma coisa, você está no fim do mandato, né, na Anfávia, né? Agora, acabando agora em abril, você já faz a mudança, né, da liderança. Vai haver uma modificação aí nessa condução da Anfávia? Porque antes eram os presidentes das fábricas que assumiam a presidência da Anfávia, né? Depois aí houve também uma outra mudança, os vice-presidentes. Agora vai ser um profissional? Como é que está esse entendimento, Márcio? Já chegou-se à conclusão disso ou ainda faltam alguns detalhes? O que acontece a grande dificuldade é você ter um presidente vindo de montadora, de fabricante, conciliando com esse momento de tanta demanda do setor automotivo. A demanda é gigante. A demanda, no passado, qual que era a discussão que você tinha? Se o carro era popular, não era popular. Isso não tinha. Os acessórios ou não. Os associados iam juntos em todas as demandas. Hoje não. O momento é um momento de extremo desafio para o setor automotivo. Na área de máquinas, na área leves, pesados. Então a Anfávia tem chegado à conclusão da importância de se ter um executivo profissional dedicado apenas à Anfávia. Hoje a minha agenda eu trabalho 18 horas por dia, sábado, domingo, direto. Porque é impossível você conciliar 2 agendas. Isso aconteceu com todos os que me antecederam, isso faz parte, né? Então esse movimento existe, mas eu me distanciei um pouco dele, até porque tantas coisas que a gente tem que entregar como Anfávia, então nós contratamos uma empresa, os vice-presidentes da Anfávia contrataram uma empresa para fazer esse processo de transição e ver qual vai ser a melhor solução. Então eu não tenho participado dele ativamente, não. Então ainda tem aí para saber quem vai substituir você, não é? Tem ainda muita coisa que vai rolar, mas eu não tenho dúvida que vai ser alguém melhor. Só a única definição é que vai ser alguém melhor. Agora, quem será ainda não sabemos. Legal, Márcio. A Anfávia, ela representa 26 empresas, né, no setor. As chinesas estão chegando aí, quer dizer, né? Já vieram no passado, agora estão vindo aí com mais afinco. Elas vão fazer parte da Anfávia? Como é que está esse entendimento, assim, de elas se associarem também? Olha, eu vejo como uma questão natural. Depois, quando vai ser esse momento, é uma outra história. Por quê? Agora, quando a gente fala de recomposição tarifária, eu entendo que seja uma pauta mais vinculada aos fabricantes tradicionais do que aqueles que estão chegando agora. Então, é natural que não se tenha uma aproximação. Mas nós temos um ótimo relacionamento com essas empresas estão vindo para produzir no Brasil. Nós fazemos uma grande distinção como a Anfávia. Importação, nós defendemos importação. Nós, fabricantes, importamos. E nós achamos que a importação é muito importante
para o trazer carro tecnologia e não tudo é mais. 100% nacional. Mas não A pode gente não se produz ter... chip, não é? Semicondutores, né? Isso tudo tem que ser Exatamente. importado, né? Mas a gente não pode ter um desequilíbrio nas É. importações. E esses que estão chegando agora têm planos robustos de industrialização no Brasil. Então, os nossos interesses são convergentes com esses mais representativos no mercado hoje. Então, naturalmente, alguns desses que estão chegando irão se filiar à Anfávia, eu imagino, né? Quando instalarem a fábrica, né? Quando Sem abrirem dúvida. a fábrica, Pelo né? Estatuto da Anfávia tem que ser Tem que- quando tiver fábrica Já funcionando. já funcionando. Mas também não sei se eles terão interesse nesse momento, mas em algum momento mais à frente eu não tenho dúvida que isso pode acontecer. E a expectativa é que essas novas fábricas aí que você falou que estão vindo, né? Elas vão ser montadoras ou fabricantes no Brasil mesmo? Ou vão trazer o carro de lá, como a gente tem historicamente, né? Outros exemplos, para só montar o veículo aqui, ou não? Vai ser uma tecnologia, um índice de nacionalização bom, acima de 50%, uma equipe de engenheiros também, como a gente vê nas outras empresas aqui no Brasil, não é, que investem num centro tecnológico, não é, que já produz aqui motores e tudo mais de um carro e até exportam essa tecnologia para outros países. Como é que está esse entendimento, assim, e essa pressão das associadas, né, em relação à sua atuação? O programa Mover e a reforma tributária que foi aprovada agora no Congresso, ela trouxe um ponto na legislação importante, que é a necessidade da confecção de etapas Fabris no Brasil. Uhum. Então não é apenas falar que vai produzir, porque produzir, o que é produzir no Brasil? Você pode trocar a roda de um carro, você fala que é produzir. Você pode colocar um retrovisor num carro, que é produção. De acordo com a legislação do IPI, que é de produtos industrializados, ele é uma produção. Agora, o que nós trabalhamos durante toda a elaboração do Mover e da reforma tributária é que haja um conceito mais maduro do que é essa produção. Produção tem que ter investimento em pesquisa e desenvolvimento, tem que ter realização de etapas Fabris, empregos, uma preocupação com fornecedores, e isso nós estamos aguardando a regulamentação por parte do Poder Executivo, e nós temos cobrado isso muito do governo. Ainda não foi regulamentada essa parte do Mover? Não, e também não foi da reforma tributária, que é o imposto seletivo, que traz quase uma legislação espelho do Mover para dentro da reforma tributária. E ainda não foi. O que falta para ter essa regulamentação? O que o governo alega, assim, para você, quando você pergunta para eles, né? Como é que está essa... Não, é complexo mesmo. Eu entendo a posição do governo. É demorado, nós entendemos, né? Nós temos a ansiedade natural de quem está investindo 130 bilhões de reais e também os fornecedores, outros 50 bilhões. Nós precisamos de urgência. E é o que nós temos falado com o governo. Tivemos com o ministro Alckmin na semana passada uma reunião muito produtiva, todas as montadoras com ele, e ele assumiu o compromisso de sair com isso o quanto antes. Agora, esse o quanto antes não tem uma data definida, mas na mesma hora ele já pegou o telefone, ligou, conversou também com o Ministério da Fazenda, sempre no intuito de acelerar, porque ele sabe do reflexo que isso tem para a liberação dos nossos investimentos. Sim. Então, há um movimento nesse sentido. O Márcio, em relação à produção de caminhões, como que ela tem aí se desenvolvido ao longo dos últimos anos? Ela também está tendo um resultado bom? Ou podia ser melhor? O ano de 2023 foi um ano muito baixo. Por quê? Porque nós tivemos uma mudança na regulamentação de emissões de 2022 para 2023, que é o Euro 6. Essa mudança antecipou muito as vendas. Então, na virada do ano de 22 para 23, nós produzimos muitos caminhões, vendemos muitos caminhões, de forma que a rede estava estocada, ainda nos pátios das montadoras havia muito estoque, e os próprios clientes frotistas compraram muitos caminhões
na tecnologia anterior. Por quê? Porque encarecia o preço do caminhão, a tecnologia nova. Então, o ano de 2023 foi um ano marcado por altos estoques e por uma demanda muito mais baixa de caminhões e, consequentemente, de produção. Demanda nem tanto, mais produção, porque tinha um estoque. Quando chegou no ano de 2024, a nossa produção chegou a crescer 40%. É um número excepcional? Quando analisamos em percentual. Mas lembrando que 2023 tinha sido um ano baixo. Fraca, né? Exatamente. Mas está bem. Nós tivemos a Fenatran no ano passado, que nós realizamos muitos negócios. Foi uma Fenatran, a maior Fenatran realizada até hoje, que é a feira de mobilidade, de transporte de cargas. Esse ano também caminhões começou muito bem. Agora, a venda de caminhões é vinculada a juros e PIB. Né? E PIB. Então, principalmente. Nós esse ano estamos acompanhando, começou bem, mas precisamos entender o que vai acontecer agora em fevereiro. Pode melhorar. Pode melhorar. Salão do Automóvel, quantas novidades! Gente, vai ter esse ano em novembro, não é? Vai ter. Agora confirmadíssimo, já está. Confirmadíssimo, contrato AMB, assinado. São Paulo, A AMB é a nossa casa, onde tudo começou. A AMB foi todo reformado, está lindo, maravilhoso. E nós vamos fazer o melhor salão do automóvel. Por quê? Muita tecnologia. Então, nós estivemos agora na CIES em Las Vegas, fazendo diversas parcerias, vendo o que se tem de tecnologia nesses salões. Mudou muito o salão do automóvel? Muito. Nossa. É outra coisa, é outra que você, realidade. assim, principal mudança que vai desembarcar aqui no Brasil em novembro? Eu acho que, além de carros, nós estamos falando de tecnologias, de soluções para a mobilidade. Plataformas. Em todos os sentidos, né? De locação, de tudo, tudo. É uma nova realidade que não tinha naquele salão de 2018, que foi o último que a gente fez. Antes da pandemia, né? Então a gente fica, o test drive, você vai pegar o carro, você vai ter experiência com o carro, contato, vai conseguir. Então isso é muito legal. Muita tecnologia que não é ligada diretamente ao automóvel, mas indiretamente. Tem um compromisso do meu amigo Cláudio Sage, do presidente do Sindipeças, da gente ter aí grandes estandes do setor de autopeças, até para a gente falar das tecnologias que são produzidas no Brasil. Porque o setor depende, né, de autopeças, né? E nós queremos apresentar para o mundo, nós queremos apresentar as soluções que temos no Brasil para o mundo. Porque, aliás, é um volume grande, né? 50 bilhões aí são investimentos de autopeças, né? De fábricas de autopeças para acertar toda essa tecnologia aí que está vindo, né? Precisa ter, né? Precisa ter e precisa apresentar o porquê dos nossos investimentos. Todos querem saber para onde vai o setor, as tecnologias no Brasil e para onde estão indo esses investimentos. O que a gente vai fazer com o 180 bi? Lá atrás, na época do Inovar Alto, era fácil. Você falava, eu estou aumentando a produção. Agora não, nós estamos mudando de uma tecnologia A para uma tecnologia B. Toda uma transição. Uma transição. Dá para a gente imaginar passar, assim, ficar entre os 5 maiores produtores do mundo? Esse ano, 2024, já foi um ano bom, né? Estamos em 8º lugar, em licenciamento, 6º lugar, né? No mundo, mas aí eu fiquei vendo lá o ranking lá dos números da Anfávia. Claro, parabéns, palmas, né, para eles que estão na nossa frente, a países até do BRICS, né, como a Índia, com uma produção de mais de 4 milhões aí de unidades. O que precisa, hein, para a gente voltar ao top 5, assim, ter esse protagonismo maior? A Índia, ela caminha com uma força muito grande. Incrível, viu? E é referência em qualquer setor, em qualquer indústria, viu? A Índia tem crescido demanda que está tendo lá. Agora, o Brasil tem uma indústria formada, as pessoas têm uma capacidade, os trabalhadores, nós temos recursos. O Brasil, acho que com pouco esforço, ele pode subir muito. Quando nós fizemos a coletiva do final de ano, Elenise, nós íamos apresentar 3 milhões de veículos no Brasil. 3 milhões é um número mágico, a gente sempre falou em 3 milhões. 3 milhões muda o Brasil de patamar.
Sempre foi a meta, né? Sempre foi a meta. E a gente ia anunciar 3 milhões. Quando vem essa taxa de juros, nós recuamos de novo para 2.650. Então isso é um impacto muito grande, mas o Brasil voltará em breve aos 3 milhões. Esse ano, você acredita ou não, com essa taxa de juros altíssima, aí, inflação em alta, esse momento geopolítico aí mundial bem complicado, né? Não, esse ano a nossa estimativa fecha em 2.850. Pode surpreender. Sim. Ou seja, para quem está em 2.850, subir um pouquinho, já bate nos 3 milhões. Não pode descer. Então a gente não acredita nisso. Deus me livre, né? Não. Isso é aquela situação. Tudo que foi conquistado, nós não podemos abrir mão disso. Foi com muito esforço, todos do setor, muito investimento, enfrentamos, desbravamos muita coisa, a legislação que foi muito importante, que é a legislação Marco da Garantia. O Marco da Garantia, por um lado, a gente tem um aumento na taxa de juros do spread, por outro lado, a gente vai reduzir o custo do spread em função do programa do Marco da Garantia, que o cliente negocia direto com o banco, que o banco pode retomar o bem em caso de inadimplência, sem a necessidade de ação judicial. Extrajudicial, então, né? Extrajudicial, isso acaba facilitando. Não pagou. Isso acaba facilitando, porque reduz o spread e o custo bancário, e principalmente para os mais gente pagadores. Tomando emprestado, né, dinheiro para financiar. Por isso que deu esse resultado esse ano tão bom, né? E esse ano também esse mecanismo, essa modalidade vai ganhar mais força. Então, por um lado, tem um aumento de juros, por outro lado, a gente tem outras iniciativas para minimizar isso. Ô Márcio, você como presidente da Anfávia, claro que conversa com acionistas do mundo inteiro, né, dessas fábricas todas que estão aqui, que têm dinheiro fora do país. Qual que é a visão deles, hein? Assim, tem visões muito díspares ou não? Eles elogiam o Brasil pelo consumidor que tem, que é diferente de estado para estado, então tem espaço para produtos diferentes aqui, ou o pessoal olha com um pouco o pé atrás, assim, na questão política? Como que fica essa visão, assim, dos acionistas? Não, eu, de uma forma geral, eu vejo todos veem o Brasil como sempre uma grande oportunidade. E nesse momento de mudanças e questões geopolíticas, o Brasil ocupa uma posição muito boa. É claro que tem aqueles países que têm uma preferência por governo de esquerda, por governo de direita. Isso é natural e depende de onde está a sede da matriz. Mas o Brasil é visto como realmente um grande potencial de investimento. Eu acho que a gente deu sinais muito fortes para o mundo que as nossas instituições são fortes, né, Denise? Acho que a gente critica e fala muita coisa, mas nossas instituições são fortes. Sim. O Brasil deu sinais fortes de como as nossas instituições estão maduras e o Brasil maduro para receber esses investimentos. E o Brasil, ele tem sido, assim, um motor de sustentação de muitas fabricantes de veículos mundo afora. Sem dúvida. As principais estão aqui. O interesse no Brasil é sempre prioritário. Algumas coisas assustam os investidores, principalmente quando a gente fala de segurança, né? A segurança é uma coisa que os incomoda muito e talvez o Brasil não tenha conseguido ainda equacionar essa questão e talvez a gente... A segurança que você fala é jurídica? Pública e jurídica também. Bom ponto. Né? A segurança pública e a segurança jurídica. As duas, elas incomodam bastante os investidores, mas eu acho que a gente tem caminhado bem para ter um país melhor. É onde tem para crescer, né? Na venda de veículos, né? É o Brasil, né? Sem dúvida. Ah, que ótimo, Márcio. Bom, a gente já está terminando. O que você enxerga assim, para a sua atuação daqui para frente no setor? Vejo tudo com muita serenidade. Eu tenho uma posição, sou vice-presidente da Stellantis, já uma vida aí de muitos anos. Tenho um trabalho muito forte com o nosso presidente, Emanuelo Capelano, que é um grande amigo, um querido.
E o Ele Brasil esteve aqui, espetacular. deu show. E quero continuar contribuindo com o setor de uma forma bastante ativa. Hoje eu coordeno a Câmara Automotiva da FIENG, tenho outras participações também em outras federações, na própria CNI, no Conselhão. Então a ideia é continuar contribuindo com o setor e é uma coisa que eu faço com muito prazer. Com a própria Anfávia também, continuarei na Anfávia. E a gente ter a oportunidade de contribuir é algo realmente muito rico. E a gente não pode ter medo, né, Lenise? A gente não pode ter medo. E essa vontade de fazer acontecer, eu continuo como se eu estivesse entrando no primeiro dia na Anfávia. É a vontade de fazer acontecer. A Anfávia hoje, nós temos 2 sedes novas, nós temos uma sede em São Paulo, no melhor ponto de São Paulo, ponto de tecnologia. Nós temos a sede em Brasília, que a gente quer muito, cada vez mais, que aquilo seja uma referência para um bom debate, um debate 100% republicano, técnico, com a ideia de gerar empregos. Então isso, a minha ideia é continuar contribuindo e passar o bastão para outro aí que tenha um gás ainda maior do que o meu e que tenha maiores qualidades. Mas assim, você trabalhou bem e agora falta o Brasil exportar um pouquinho mais, né? Márcio, eu acho que dá para melhorar, né, aqueles índices lá, né, da exportação. Acho que tem muito ainda, é muito muita perigoso, contribuição, né? É muito perigoso ver números frios. Vou te dar o exemplo. Nós crescemos 52% a exportação em janeiro. Então a gente fala, bater palmas, mais ou menos, porque nós crescemos porque o mercado da Argentina cresceu. O mercado da Argentina cresceu muito no segundo semestre. Mas nós perdemos participação nos principais países. Nós perdemos participação no Chile, na Colômbia, no México. Então, os asiáticos estão entrando também nesses países. Ou seja, cada carro um é da China, né? E outro... Índia também chegando. Índia, China... E muitas vezes somos nós mesmos. Nós concorremos, nós fabricantes tradicionais, nós concorremos conosco mesmo, porque muitas vezes a gente acaba vendendo dentro da América Latina por outras plantas da nossa própria empresa, que estão em países, México, Japão, China, Índia, e a gente acaba colocando os nossos produtos aqui. Então, trabalhar para maiores e melhores acordos comerciais é o grande ponto. Não dá para a gente lançar um produto no Brasil e ficar 6 meses tentando homologar esse produto no país de destino e gastando milhões de dólares com burocracia. Não dá. E aí você pega outros países colocando produtos nos nossos mercados com uma velocidade muito maior e um custo muito mais baixo, porque não tem o custo de todo o processo da burocracia. E o consumidor quer novidade, o consumidor quer coisas aí novas para ver e acaba comprando mesmo. E o que a tecnologia não nos assusta. Nós temos. Sabemos fazer. Sabemos fazer. Mas a burocracia muitas vezes acaba atrapalhando a nossa competitividade. E essa não depende da indústria, porque a indústria para dentro da porta ela é Nós podemos muito competitiva. E temos a obrigação de colaborar. Nós temos que colaborar, porque muitas vezes o governo não sabe. Então não cabe ao setor privado apresentar também soluções. Porque o Brasil somos nós, né? A pressão tem que partir da gente. E soluções, né? Então, isso que nós temos trabalhado muito. A burocracia ela ainda tem muito chão pela frente, né, Márcio? Muito. Nós gastamos só com controle na área fiscal 1,2% do nosso faturamento. Nossa. O nosso faturamento de 400 bilhões significa que só com a burocracia tributária nós gastamos 4 bilhões, 5 bilhões por ano julgados fora. Aqui no Brasil. Julgados fora. Com burocracia, né? Burocracia. Que não vai voltar esse dinheiro. Não vai voltar. Imagina isso sendo colocado nas escolas para formação de técnicos, para formação da capacitação. Quantas pessoas menos favorecidas que a gente podia estar pegando e oferecendo um plano de treinamento para essas pessoas. Na região, né, onde a fábrica está instalada. Claro, então nós precisamos mudar, ao invés de colocar esse recurso na burocracia, colocar esses recursos onde gera emprego,
que vai ter uma melhora da qualidade, da educação, da saúde, menos violência, maior qualidade da mão de obra. Então é isso que nós temos que avançar. Mas devagar tem avançado, o Brasil tem avançado. E me fala outra coisa também, que é uma coisa que eu gosto muito de comparar. A arrecadação de impostos. Você tem esse número aí de cabeça, assim, do quanto que o setor arrecadou no ano passado, desse faturamento, quanto que ele teve que entregar em impostos? Olha, a conta não é difícil, não. Se nós faturamos 400 bilhões, a carga tributária média é de 40%. Então nós estamos falando de 60 e 60 bilhões de tributos arrecadados. Nossa, é muita coisa. É muito grande. É muito. A contribuição Fora incrível. O carro usado, que tem o IPVA, o consumo de combustível. É seguro, tudo que ele vai ali no encalço, né? Manutenção do carro, né? Tudo vai gerando, uma cadeia, né? O setor automotivo é 20% do PIB industrial, 5% do PIB do país. Então é uma força muito grande. Ô Márcio, muito obrigada pela aula aqui de setor automotivo que você deu hoje, que você venha muito mais vezes aqui, viu? Sem ser presidente da Anfávia, você vem aqui para contar para gente. Muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado. Obrigada para você, Até viu? Mais, tchau, Tudo tchau. de bom. Obrigado, Elenilson, obrigado. Gente, eu vou ficando por aqui. Hoje recebi Márcio de Lima Leite, presidente da Anfávia, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, na temporada Minas S.A. Mercados. Muito obrigada pela sua audiência e até uma próxima. Minas S.A. Temporada Mercados. Oferecimento Gerdau, brasileira de nascimento e mineira de coração. E Sistema Fecomércio MG. Sesc, Senac e sindicatos empresariais. Juntos por quem faz acontecer. Realização O Tempo.